Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos, sejam muito bem-vindos e nós vamos te levar a uma produção que nos transporta para cenários espetaculares e desafiadores ao redor do globo. Hoje embarcaremos em uma jornada de tirar o fôlego pelas estradas sinuosas e perigosas do Baltistão, no Paquistão. Acompanharemos uma equipe destemida em sua busca pela majestosa Nanga Parbat, enfrentando obstáculos naturais impressionantes e testemunhando a resiliência humana em um ambiente extremo. Preparem-se para fortes emoções e paisagens de beleza selvagem neste documentário impactante que o canal NBS traz para você. Acompanhe a matéria. A jornada pelas estradas perigosas do Baltistão. A vida reserva caminhos que não apenas moldam, mas também ceifam vidas. Foi com essa premissa que uma equipe se lançou em direção ao Baltistão, na região de Gilgit, Paquistão. A empreitada exigiu um esforço considerável, ciente dos relatos de perdas humanas ao longo da rota. Afinal, os acessos à morada da nona maior montanha do mundo, o Nanga Parbat, foram construídos pelos próprios aldeões e, desde então, jamais receberam a devida manutenção. A jornada teve seu ponto de partida na capital paquistanesa, Islamabad. A bordo de um ônibus rumo a Muzaffer, a ansiedade pairava sobre a estrada que os aguardava. Uma parada inesperada trouxe um momento de tensão. Um homem com uma câmera solicitou que todos os passageiros abaixassem suas máscaras, registrando seus rostos para futuras verificações, um lembrete da complexidade da região. Alcançado ponto zero de perigo, a expedição prosseguiu. O primeiro trecho, até Gilgit, estimava-se em 12 a 15 horas. O destino final, Fairy Meadows, exigiria a travessia daquela que muitos consideram a estrada mais perigosa do mundo, elevando o tempo total de viagem para cerca de 24 horas. Avançando pela rodovia Karakorum, a grandiosidade da obra impressionava, ao mesmo tempo em que a história de sua construção ecoava um tributo sombrio. Erguida como uma rota comercial entre o Paquistão e a China nas décadas de 1960 e 70, a estrada ceifou a vida de mais de 1.000 trabalhadores. A natureza implacável tornava o trajeto ainda mais insidioso, com deslizamentos de terra constantes. Logo no início da jornada, placas alertavam para o perigo iminente, enquanto a ameaça de rochas despencando pairava sobre cada metro percorrido. O encontro com outros veículos era permeado por uma cautela extrema, aguardando a passagem em trechos estreitos da via. O receio se materializou quando uma pedra atingiu o carro da equipe. Pouco depois, a notícia de um veículo militar que havia caído de um penhasco, apenas 15 minutos à frente, trouxe a dura realidade dos riscos. A chegada de uma ambulância confirmou o pior: havia vítimas. A imagem do carro destruído, rolando pela encosta, era um testemunho da fragilidade da vida naquele ambiente hostil. O perigo era constante. Pedras rolavam incessantemente, marcando as barreiras de aço com impactos violentos. A própria permanência na estrada representava um risco. Um pneu furado adicionou mais um obstáculo à jornada, exigindo um reparo improvisado em meio ao cenário desafiador. A equipe presenciou também os esforços contínuos de outros viajantes para reparar trechos da estrada, em uma luta constante contra os danos causados pela natureza. A constatação de que o Paquistão abriga 4 das 14 montanhas com mais de 8.000 metros de altitude reforçava a magnitude do desafio. Superar esses obstáculos exigia não apenas habilidade e paciência, mas também nervos de aço. As condições precárias da estrada, com buracos, inundações e ausência de drenagem adequada, tornavam cada quilômetro uma provação. Em um ponto crítico, parte da estrada havia desabado, causando um mal-estar físico na equipe ao passar pela área danificada. Apesar dos contratempos e dos perigos iminentes, a determinação de seguir em frente persistia. A jornada era um testemunho da busca humana por aventura, pela superação de limites e pela conexão com a grandiosidade da natureza, mesmo em seus aspectos mais desafiadores. A persistência da equipe era notável. Por cerca de 20 minutos, trabalharam no pneu furado com as próprias mãos, em um esforço para manter a jornada viva. A cada veículo que passava, a apreensão de um novo deslizamento da encosta aumentava, levando-os a procurar refúgio temporário para dar passagem. Aquele dia na rodovia Karakorum já contabilizava o terceiro acidente, e a parte mais perigosa da rota ainda estava por vir.
A fragilidade da vida diante de tais desafios tornava a experiência ainda mais visceral, com medo a intensificar a sensação de enjoo. Em meio à tensão, a natureza oferecia momentos de respiro. O ar fresco que circulava, o som dos riachos e a imponência das montanhas íngremes proporcionavam uma pausa na apreensão. A rodovia Karakoro, apesar de seus perigos evidentes, também presenteava com paisagens fascinantes, que paradoxalmente atraíam a equipe para o coração do risco com sua beleza selvagem. Um pequeno coelho surgiu à beira da estrada, um instante de delicadeza em meio à robustez do cenário. Após a superação de mais um trecho crítico, a equipe refletiu sobre a experiência de atravessar uma das estradas mais perigosas do mundo sem um revés significativo, um feito que, por si só, já seria uma história para contar. Afinal, testemunharam inúmeros relatos de acidentes ao longo do caminho. O fim da estrada percorrida desde as 11 da manhã chegou por volta das 22h53. Mas a verdadeira jornada, rumo ao destino final, começaria após uma breve pausa noturna. O hotel escolhido para o descanso revelou-se um ambiente peculiar. Aranhas teciam suas teias por todo o banheiro, aprisionando diversos insetos. Um mesvat, um galho utilizado para a higiene bucal, estava disponível, levantando a suspeita de ser compartilhado por todos os hóspedes, uma perspectiva pouco higiênica. A noite prometia ser desconfortável. A etapa seguinte da viagem apresentava um novo desafio. A estrada era considerada tão perigosa que o motorista que os acompanhava até então se recusou a dirigir. Apesar de suas habilidades e reflexos apurados, aquele trecho específico estava além de sua zona de conforto. Ele se tornaria um passageiro, depositando a responsabilidade em outro condutor. Com uma dose de apreensão e esperança, a equipe se preparou para um novo trecho. A câmera foi posicionada para registrar a aventura. A ausência de cinto de segurança em um dos assentos era um lembrete constante dos riscos. Assim que a barreira de segurança foi levantada, a equipe prendeu a respiração, adentrando um caminho que desafiava qualquer descrição convencional de estrada. O asfalto e as barreiras de aço eram memórias distantes. Em caso de deslizamentos de terra ou quedas de rochas, não haveria proteção alguma. A jornada seguia de forma aleatória, guiada por um caminho precário que se desviava da rodovia Kakun em direção à vila de Tatuagem. Dali, uma escalada estreita os levaria ao destino final, Fairy Meadows, um local de beleza indescritível. A estrada, marcada por inúmeras subidas e descidas íngrentes, já começava a cansar os músculos do pescoço, exigindo um esforço constante para manter a cabeça estável. A sensação era de estar avançando sobre o próprio terreno, e não sobre uma estrada propriamente dita, um testemunho das dificuldades extremas na sua construção. A equipe havia chegado ao ponto de partida do trecho mais perigoso, mas os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. Os moradores da majestosa Nanda Parbat, a nona montanha mais alta do mundo, foram os pioneiros na abertura dessa estrada. No entanto, a falta de manutenção transformou o caminho em uma armadilha mortal. O motorista da equipe mantinha um olhar fixo na estrada precária, ciente de que seus buracos já haviam engolido inúmeras vidas. Naquele momento, a expedição já contabilizava 16 horas de uma longa e tensa jornada. Um trecho de cascalho de apenas 2 quilômetros carregava consigo uma atmosfera sombria. Em alguns pontos, memoriais rudimentares marcavam os locais de acidentes fatais. A esperança era não cruzar com nenhum deles, mantendo a moral da equipe intacta. Olhando para baixo, a ausência de qualquer proteção era alarmante. O vento começava a ganhar força, aumentando o receio de que o carro pudesse despencar dos penhascos e se incendiar. A travessia por entre pedras soltas e a iminente ameaça de deslizamentos de terra intensificavam a sensação de vulnerabilidade. A estrada se estreitava cada vez mais, elevando os níveis de adrenalina. Abaixo, precipícios vertiginosos representavam um perigo constante. Uma queda significaria, quase certamente, a perda de suas vidas. Aquele era, inegavelmente, o trecho mais arriscado da jornada. Visto de lado, o caminho parecia ainda mais ameaçador, desprovido de qualquer barreira de proteção. Marcas de deslizamentos de terra recentes mostravam a força destrutiva da natureza. A equipe continuava a subir, adentrando o coração da montanha. Naquele ponto remoto, o sinal de telefonia era inexistente.
Em caso de emergência, o isolamento seria total. Os moradores locais não hesitavam em chamar aquele trecho de estrada do túmulo. A esperança era que não se tornasse o túmulo daquela expedição. A experiência era surreal, uma escalada por montanhas imponentes com um longo caminho ainda pela frente. O tempo se deteriorava, com vento e chuva, e a previsão de neve pairava no ar. No entanto, a beleza natural do Paquistão, mesmo sob condições adversas, era inegável. A situação climática piorou drasticamente. O jipe da equipe ficou preso na lama, exigindo um esforço considerável para ser liderado. Após um breve reparo improvisado, a jornada prosseguiu. O vento e a chuva se intensificaram, aumentando o risco de queda de pedras. O desejo de completar aquele trecho o mais rápido possível era unânime. Cada segundo parecia uma eternidade, com as mãos e os pés transpirando frio a cada curva. Nas curvas cegas, o motorista utilizava a buzina como um alerta constante para outros veículos que pudessem surgir. Em um momento crítico, desviou uma pedra caída, evitando o bloqueio da estrada. Palavras não seriam suficientes para descrever a intensidade da experiência. Nem mesmo as filmagens poderiam capturar a real dimensão do perigo. Ao passar por trechos extremamente estreitos, alguns integrantes da equipe fechavam os olhos, tentando evitar a visão dos precipícios que se abriam rente aos pneus do carro. Uma falha mecânica mínima, uma junta de poucos centavos, poderia ter consequências fatais. Em um contratempo inesperado, o drone que acompanhava a expedição, operando no piloto automático, colidiu com uma das pedras. A perda de conexão com o sinal fez com que acionasse o modo de retorno para casa, mas a altitude incorreta o levou a se chocar contra uma encosta. Apesar do susto, as gravações foram salvas. A viagem castigava o veículo, com solavancos constantes em cada irregularidade do terreno. Em alguns pontos, a estrada se tornava tão estreita que a equipe precisava descer do jipe para verificar se era possível a passagem. A preocupação com a queda de objetos de cima era constante. O único desejo era terminar aquela jornada o mais rápido possível, pois a opção de retornar era praticamente inexistente devido à falta de espaço para manobras. Apesar de todos os perigos, a beleza natural da região era inegável. Uma árvore, em particular, chamava a atenção por seu crescimento horizontal, desafiando a gravidade. O terreno escorregadio e a umidade tornavam cada curva uma provação. Uma ponte danificada por uma queda de rocha exigiu uma manobra arriscada em um espaço exíguo. A equipe não queria permanecer naquele local, ciente do alto risco de novos deslizamentos. Pouco depois, o caminho se tornou tão estreito que o jipe não conseguiu mais avançar. A partir dali, a jornada continuaria a pé, com a comida já resfriada pela longa e extenuante viagem. A jornada a pé começou sob um céu que pronunciava neve. A equipe se despediu do jipe, sabendo que a beleza isolada de Fairy Meadows só poderia ser alcançada através de uma trilha montanhosa. Encontraram 2 moradores da vila local, descendentes de uma antiga civilização que habitava aquela região há gerações. Após aquela vila, não haveria mais nenhum assentamento humano. A caminhada de aproximadamente 3 horas serpenteava pelas encostas íngremes. No caminho, avistaram diversas cabras montesas, animais selvagens e ágeis que habitavam aquelas altitudes. A neve se tornava mais presente, e a temperatura caía, rondando os 2 graus Celsius. A umidade intensificava a sensação de frio. Os moradores da vila de Tata eram notáveis por sua adaptação à altitude. Seus pulmões eram naturalmente maiores, uma adaptação fisiológica ao ar rarefeito. A expectativa de vida também era surpreendente. Uma pessoa que falecia aos 80 ou 90 anos era considerada como tendo morrido jovem, em contraste com a percepção de velhice nessas idades em outras regiões. Após cerca de 30 minutos de caminhada, a equipe se deparou com um grupo de cabras montesas. A região também era habitada por ursos, embora seu número estivesse diminuindo a cada ano, em grande parte devido à redução de seus habitats. A etapa seguinte da jornada seria a cavalo, rumo a Fairy Meadows. A equipe negociou com os moradores, pagando 5.000 rúpias pelos animais, o equivalente a cerca de $67 americanos. A confiança nos cavalos era crucial, pois qualquer sinal de desconforto ou instabilidade poderia resultar em uma queda perigosa nos precipícios.
Um olhar rápido para o terreno era suficiente para perceber o risco. Um passo em falso em um buraco ou um movimento brusco do animal poderia ser fatal. A necessidade de manter o controle sobre os cavalos e mantê-los calmos era primordial. A imobilidade sobre os animais intensificava a sensação de frio. Enquanto os cavalos descansavam brevemente, um dos integrantes da equipe notou o entorpecimento das pontas dos dedos, dificultando até mesmo o manuseio da câmera. A neve ao redor indicava que o topo estava cada vez mais próximo. Faltavam apenas 30 minutos para alcançar o destino final, Fairy Meadows, um oásis de beleza natural isolado nas montanhas do Paquistão. A trilha se tornou ainda mais desafiadora, com trechos íngremes e escorregadios. Era evidente que qualquer um que se aventurasse por aquele caminho precisaria de uma dose extra de coragem. A beleza da paisagem, que motivara a escolha daquela rota, cobrava seu preço. Quase 24 horas de uma jornada exaustiva e, para alguns menos afortunados no passado, um custo ainda maior. Finalmente, a equipe avistou os primeiros sinais de civilização em Fairy Meadows. Alguns hotéis rústicos se instalavam ali, oferecendo abrigo para viajantes e seus animais. A lama era uma constante, e o som da respiração ofegante dos cavalos cansados era a trilha sonora da chegada. E então, Fairy Meadows se revelou em sua plenitude. A equipe, encharcada pela chuva e pelo suor, sentia o cansaço se intensificar. Um abrigo improvisado ofereceu um refúgio bem-vindo para se aquecer e secar. O chá quente servido pelos moradores locais aqueceu não apenas o corpo, mas também o espírito. A névoa densa impedia a visão panorâmica, mas a atmosfera do lugar era inegavelmente especial. A jornada até Fairy Meadows foi uma odisseia por si só. Uma viagem de ônibus de 5 horas de Lahore até Islamabad, seguida por uma angustiante viagem de carro de 12 horas até a região de Gilgit. De lá, mais 3 horas de jipe pela estrada considerada a mais perigosa do mundo, culminando em 30 minutos de trilha até e 2 horas de escalada a cavalo. Para registrar cada momento dessa aventura, a equipe carregou consigo 2 câmeras GoPro, 6 câmeras mirrorless e um drone. Este último, infelizmente, teve um fim prematuro ao se chocar contra as rochas. Além dos custos financeiros e dos percalços da viagem, um esforço imenso foi dedicado à edição e animação do vídeo, consumindo um mês inteiro de trabalho. A chegada a Fairy Meadows representou a superação do trecho mais perigoso da jornada e a entrada em um dos 8 clímax da expedição. A natureza ali se apresentava em sua forma mais pura e exuberante. O Paquistão revelava-se um país de contrastes, abrigando paisagens de beleza ímpar. A hospitalidade do povo paquistanês foi um destaque à parte, acolhendo a equipe com calor e generosidade. Na aventura, disse Etienne, o documentarista independente à frente desta expedição. E essa imersão nas estradas implacáveis do Baltistão, acompanhando uma jornada marcada por perigos e pela demonstração da resiliência humana. O que vocês acharam dessa aventura? Já se imaginaram em um desafio como esse? Quais foram os momentos que mais te impactaram? Compartilhem suas opiniões e experiências nos comentários. Lembrem-se de se inscrever no canal NBS, curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos para que possamos continuar trazendo conteúdos tão impactantes e informativos como este. Sua interação é fundamental para que o YouTube saiba que vocês apreciam este tipo de matéria. Até a próxima aventura! E essa foi a nossa imersão nessa aventura inesquecível pelas estradas do Baltistão até a chegada ao destino. O que vocês acharam dessa jornada, hein? A coragem e a determinação da equipe nos impressionaram, não é verdade? Já se imaginaram em um lugar tão remoto e desafiador como esse? Qual foi o momento que mais prendeu ali a sua atenção? Deixe os seus comentários e compartilhem aí as suas impressões. Queremos saber o que vocês acham dessa experiência. E para continuarmos trazendo conteúdos fascinantes como esse, olha, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir aí o vídeo e também compartilhar com seus amigos. Assim, o YouTube ele saberá que vocês apreciam esse tipo de matéria e poderemos assim explorar juntos ainda muito mais histórias incríveis ao redor do mundo. Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima aventura. Beijo no coração. Canal NBS, você se vê por aqui.
Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.